Eventos Finais, né? O livro da Ellen White, que estamos estudando. Caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, esse é a parte 8. Eu peço, se der, para vocês verem os outros vídeos anteriores, porque estamos estudando um pouquinho de cada capítulo desse livro. Estou destacando os pontos mais importantes aqui. Ellen White diz aqui, no capítulo 5, nosso povo precisa compreender a palavra de Deus. Muitos carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada que os habitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de ser desviados por algum vento de doutrina. Então, Ellen White diz que o povo de Deus precisa compreender a palavra de Deus. Por quê? Porque isso impedirá, de serem desviados por todo o vento de doutrina. Hoje vemos, tantas igrejas, tantos ensinos bíblicos e outros não bíblicos dentro de igrejas, que a palavra de Deus não apoia tal ensino. E como que a gente sabe disso? Quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus, Aí a gente conhece a doutrina verdadeira de Deus e não cai, por todo o vento de doutrina. Doutrinas que não vêm da parte de Deus. Por isso a importância de estudarmos e compreender a palavra de Deus para não sermos enganados por falsos ensinos, falsos profetas que falam, mas que não vêm de Deus, mas são palavras de homens. A Bíblia nos diz antes obedecermos a Deus do que a homens. Aqui a Ellen White continua: edifiquemos um muro de passagens bíblicas ao nosso redor e veremos que o mundo não poderá demoli-lo. Guardemos as Escrituras na memória e teremos como enfrentar Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito: foi dessa maneira que nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e a elas resistiu. Lá em Lucas, capítulo 4, verso 4, Jesus nos diz, no relato, que Jesus foi tentado por Satanás, e ele venceu as 3 vezes, como está escrito. Jesus conhecia as Escrituras, e com isso ele não foi enganado por Satanás, Assim como Jesus venceu Satanás no deserto com a palavra de Deus, o está escrito, também se conhecermos a palavra de Deus, venceremos os enganos, de Satanás, não cairemos, nos seus falsos ensinos, que não têm bases bíblicas. Ensinos que vêm da parte de homens, não de Deus. Lembra lá no Jardim do Éden? Deus disse para Adão e Eva que se comessem do fruto, eles morreriam. Mas veio Satanás com seu engano, disfarçado, e disse a Eva que eles poderiam comer, porque certamente não morreriam. Quem estava certo? A palavra de Deus. Se Eva tivesse ficado com a palavra de Deus, ela não teria caído na mentira de Satanás, no engano, e não teria morrido, estaria viva até hoje. Hoje temos um exemplo, de engano, uma doutrina que não existe na Bíblia, que é de Deus ter trocado seu dia santo, o sábado, Vou citar este exemplo, que muitos falam que o dia santo de Deus
é o domingo, né, o dia que deve ser guardado, né, como dia santo, e tantos outros dias também santos, né, que os homens, né, fizeram. Mas a palavra de Deus só nos diz um dia santo que existe, que é o sábado, né? Tá lá em Gênesis capítulo 2, verso 3, lá no jardim do Éden, né? Onde apenas tinha Adão e Eva e ainda não havia judeus, né? Nem ninguém, né? E Deus santificou o dia de sábado, né? E também teve o reforço, né? Lá em Êxodo, né, para o povo de Israel, o povo de Deus escolhido, né? Deus reforçou lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 até o 11, o quarto mandamento, que é, né, lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? Que a gente deveria santificar, né, tornar o sábado um dia santo para Deus, né? Que a gente não deveria trabalhar nesse dia, né? E então, né, o homem trocou, né, sem base bíblica, não existe um sequer verso na Bíblia que fale que Deus trocou o seu dia santo de sábado pelo domingo. Não há nenhum sequer verso, né, de Deus ou falando na Bíblia que ele tenha trocado. Esse ensino vem da tradição, né, dos homens, né, e da palavra, né, de homens, né, mas não tem a palavra de Deus, né, confirmando isso. O homem, ao decretar, né, qual o dia que se deve ser santo, ele está, né, desprezando a lei de Deus, né, o está escrito, né, o que Deus disse. Como está escrito lá em Marcos, capítulo 7, versículo 7 até o 9, vocês podem ler depois, está escrito: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Deus, né, já sabia, né, o ser humano tinha essa queda, né, por negligenciar, né, seu mandamento, né, sempre, e preferiam, né, guardar a tradição, né, dos homens, né, a palavra do homem, né. Então, quando muitos hoje, ao guardar a tradição, né, o mandamento de homens, né, que vem de homens, eles estão negligenciando o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Enquanto guarda o domingo como dia santo, não guarda o dia do sábado, né, que foi estabelecido por Deus. Como pode, né? E por isso Deus disse que estes o adoram em vão, né? Porque obedecem aos homens, né? E não a ele, né? Desprezando o seu mandamento. E por isso Jesus disse lá em Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. As pessoas, né, erram, né, como Jesus disse, porque não conhecem as Escrituras. Então, por isso, né, a Ellen White aqui, né, nos fala, né, nos reforça, né, que a gente precisa compreender a palavra de Deus, né, para não cair no engano, né, por a todo vento de doutrina, né, que existe hoje, tantas igrejas, né. Então, se a gente conhecer a palavra de Deus, a gente vai saber se o ensino é falso ou não, né? E por isso Ellen White deixa esse reforço ao povo de Deus para que conhecemos a palavra de Deus, para não cairmos nas armadilhas de Satanás e sejamos como Jesus, né, vencendo com o está escrito.
Eva, né, ao ser enganada por Satanás, que ela fez? Foi, né, e passou o seu engano, né, para Adão. E é assim que Satanás faz, né? Engana um, passa o seu engano e os outros vão, né, repassando, né, os enganos, né, para as outras pessoas, desde o princípio, né? E até hoje ele usa essa estratégia de engano, né? Então, por isso que cada um de nós devemos, né, conhecer as passagens bíblicas, né, guardar na memória, né, para poder enfrentar os enganos, né, de Satanás. E aqui nos últimos parágrafos, chegará o momento em que muitos serão privados da palavra escrita. Porém, se essa palavra estiver gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Então, né, estudemos a palavra de Deus, guardemos na memória suas promessas preciosas, para que quando formos privados de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Para finalizar, né, façamos hoje, enquanto temos, né, estudemos hoje a palavra de Deus que está ainda em nossas mãos. Porque assim como no passado, na época da Inquisição Papal, vocês podem estudar depois, a Inquisição Papal, foi retirada, né, a palavra de Deus, a Bíblia, né, que as pessoas não poderiam tê-la em mão, era proibido. Assim, também no futuro, né, vai ser retirada, né, novamente. Mas se tivermos guardado a palavra de Deus na mente, no nosso coração, né, na hora da prova, né, que haveremos de passar, né, assim como o povo de Deus, né, em toda a Bíblia a gente vê muitos relatos, passaram por provas, né, o povo de Deus passará, né, no final dos tempos pela última prova, né, e a gente vai vencer, né, como está escrito, né, não teremos nas mãos a palavra de Deus, mas teremos na memória, né, e isso ninguém pode tirá-las de nós. E o Espírito Santo, né, nos fará lembrarmos de tudo quanto estudemos, né? Essa é a promessa, né, que está escrito na Bíblia. Que o Espírito Santo, né, nos lembra de toda a verdade, né?